Essa daqui, pessoal, a gente já resolveu ela inúmeras vezes no grupo. Já tem várias resoluções, inclusive tem uma resolução minha no Tech. Só que ela tem coisas bacanas para a gente explorar nela, que inclusive são perguntas que em geral a galera faz e por vezes a gente não consegue responder de uma forma tão madura, assim, tão certa. Ele mostra uma figura de um circuito elétrico quando ocorre um curto-circuito, que ele mostra, inclusive, essa barra metálica aqui, demonstrando um curto-circuito. Que curto-circuito é esse, pessoal? Que está aqui, ó, curto-circuitando as 3 fases aqui. Quem arrisca? Monofásico. Monofásico? Quem mais? Alguém discorda? Alguém quer falar outro tipo de curto? E aí? Eu tô curto-circuitando as 3 fases de uma vez, né? Então o que é que acontece? Isso aqui é um curto simétrico trifásico, tá? Porque eu tô curto-circuitando as 3 fases de uma vez. E ele o que é que acontece? Ele quer saber o valor de amperes na magnitude dessa corrente aqui. Quando a gente vai estudar a parte de curto-circuito, principalmente trifásico, no gerador, a gente tem algumas condições de contorno que a gente precisa fazer, ou seja, a gente precisa considerar que quando a gente tem um curto aqui, ó, na fase, a gente em geral o que é que faz? O que é que a gente desconsidera de cara quando acontece esse curto com respeito, digamos, às impedâncias relativas à carga, ou seja, a carga que ela está sendo ali posta dentro do curto-circuito, ou seja, aconteceu um curto-circuito trifásico. O que é que acontece com a contribuição do curto para essas cargas aqui? O que é que acontece? Alguém sabe? Tipo assim, essas cargas ela tem alguma relevância para o curto-circuito? Essas cargas que são alimentadas pelo gerador, que a gente tem um gerador aqui, né? Unidade gerador aqui. O que é que acontece nesse caso? A princípio não, né? Se acontecer um curto-circuito trifásico, um curto-circuito trifásico nas 3 fases, ou seja, é um dos piores curtos que tem. O que é que a tua carga vai contribuir para esse curto? O que é que vocês acham? Acho que nada, né? Nada, né? Nada, zero, zero. Nada, nada, nada. E a gente, claro, vai ver por quê, né? Então, quais são as impedâncias em geral que a gente vai, quando começar a fazer essa análise, a gente vai ignorar aqui na nossa análise? A J160, a J60 ou a J10? J10. Beleza. Essa aqui a gente vai ignorar. Porque geralmente é a montante do curto, né? Que analisa, né? Não é que seja a montante. Se for a montante do curto, digamos, se o curto acontecesse aqui, já não seria um curto trifásico, porque estaria na carga, né? Assim, estaria depois da carga. Isso aqui é uma carga. Não faz sentido eu pensar que... Porque o curto trifásico, em geral, ele afeta quem? Qual é a máquina que é afetada? O gerador, né? A gente sabe no Kindemann lá, primeiro capítulo do Kindemann, em relação ao gerador síncrono, ele fala... O primeiro curto-circuito que ele vai falar é qual? É o trifásico. Tá bom? Então vamos lá. Por que eu vou demorar isso aqui? Porque a gente tem outros pontos importantes aqui nessa questão. Entrando na linha que eu falei para vocês aqui, com relação a essa linha, a gente tem 3 tipos de impedância e elas estão, na verdade, elas são 2 tipos de impedâncias e elas estão com basicamente os mesmos valores. Ela tem uma impedância aqui na linha que é J160, que a gente chama, em geral, essa impedância de quê? Impedância é o quê? Mútua. Mútua ou própria? Não, J160 é própria. Própria. A J60 é mútua. Isso. A J160 é a impedância própria e a J60 a gente chama de impedância mútua. O que seria a impedância própria, pessoal? Alguém sabe? Ou mútua? Quem sabe distinguir em relação a cada uma? É simples, tá? Não tem nada difícil disso aí, não. A impedância que você está fazendo é o quê? Você está modelando o que, na verdade, da linha? É a própria corrente daquela própria linha produzindo o quê? Uma tensão característica induzida ali na linha. Então, por isso que fala que é impedância própria. A impedância mútua é como você estivesse gerando o quê naquela linha? Uma tensão induzida com respeito à corrente da própria linha ou à corrente das outras linhas? Das outras. Das outras, perfeito.
Então, a impedância mútua, na verdade, é o efeito do quê? É o efeito da tensão induzida produzida, seja na própria linha, impedância própria, ou na linha que, né, nas outras linhas, né, que estão induzindo ali, que seria a mútua, entendeu? Em geral, por incrível que pareça, com essas três impedâncias próprias, essas três impedâncias mútuas, esse sistema aí é um sistema que a gente chama de sistema trifásico balanceado. A gente pode considerar ele como um sistema trifásico balanceado? Acho que sim, né? Pode, perfeito, pode, exatamente. Não tem nenhum problema em relação a isso não, porque você tem que as impedâncias próprias e as impedâncias mútuas são iguais. Quando você vai estudar lá no ROBA, pessoal, o problema é que ele faz todas as análises, né, de tudo quanto é tipo, né? E aí é ruim de ler, né? Aí você tem que fazer o quê? Você tem que ir na calma, fazer, cara, o que cai para SES Gran Rio, para concurso, é isso aqui só, tá? É igual. Ou seja, quando você vai fazer a matriz, por exemplo, de impedância das sequências A, B e C, você pode modelar ela como uma matriz 3x3, onde você vai ter os elementos Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33. Onde você diz que Z11 seria o quê? Seria relativo ao quê? A minha impedância própria da própria linha, ou seja, a impedância da linha 1 na linha 1, entendeu? Z22 seria impedância o quê? Própria também do quê? Da linha 2 na linha 2. E Z33 também é a mesma coisa. A própria. E as outras seriam o quê? Ou seja, Z12, Z13, Z21, Z31, o resto. Vai ser o quê? Tudo mútua, né? Mútua de cada uma. Que a gente vai chamar aqui de ZM. Esse aqui a gente vai chamar de ZP. Aí você faz assim, beleza, o que é que eu vou fazer agora? Quando a gente vai modelar a questão do curto-circuito trifásico, qual é a primeira coisa que a gente avalia em relação, por exemplo, a saber de modelar quanto é que a gente calcula o curto-circuito trifásico? A gente primeiro faz uma condição de contorno. Que essa condição de contorno, ela garante no domínio de fase que é o quê? Que VA é igual à fase B, que é igual à fase C. A apostila do professor Kleber e o Kinderman também, ele já deduz que isso aqui vai dar igual a quanto? No final das contas. Todas essas fases aqui, quando você faz o curto-circuito inteiro nelas. O que, é que a gente fala nesse caso aqui? Em geral, não. Não, de jeito nenhum. Não tem como. Ele considera, tá? Já considera igual a zero. Mas a gente vai deduzir depois isso aí. Porque a ideia é do seguinte, quando você deduz que isso aqui é igual a zero, na verdade, você é uma condição de contorno que você coloca lá no curto-circuito para você depois fazer o domínio das sequências. Só que o que é que acontece? Você vai ver que, por exemplo, uma das fases vai ser um PU. Aí, por isso que dá uma certa complicação. Eu prefiro colocar que elas vão ser iguais, porque você igualou ali a questão do curto, e depois você trabalhar em cima das deduções. Que inclusive essas deduções a gente vai. Eu deixei para fazer elas nessa questão aqui, ó, tá? Eu não vou fazer ela agora, não. A gente pode fazer depois. Nas deduções, o que é que você vai ter? Você vai depois modelar três fasores, né? Que é um fasor que você vai colocar uma impedância que a gente vai chamar aqui de sequência zero, outra impedância de sequência positiva e outra impedância de sequência negativa, por meio daquela transformação no domínio das sequências. Só que o que acontece? Eu sei que não é comum de vocês ver, tá? Mas pode acontecer da gente ter nessa barra metálica o que, pessoal? Nessa barra metálica a gente pode ter o quê? Uma impedância que a gente chama de impedância de falta, tá? Que eu posso modelar ela aqui como ZF. E a gente vai ter aqui nessa situação uma tensão de falta, que a gente pode chamar, por exemplo, aqui de sequência zero, aqui de sequência positiva e aqui de sequência negativa. Aqui eu vou ter JX0, aqui eu vou ter JX1, aqui eu vou ter JX2. Aqui eu vou ter uma corrente
e 2, e 1, e 0. Aí eu falo para vocês aqui, ó, o ponto todo dessa análise é o quê? É que de cara você já consegue ver que, por exemplo, nesse caso aqui de sequência 0, qual é a fonte que alimenta esse circuito aqui? Ou seja, umas impedâncias ligadas, curto-circuitada, e eu digo que tem uma tensão ali. E aquela tensão seria igual a quanto? Já que eu não tenho nada que está alimentando esse circuito fechado. Quanto é que é a tensão ali? 0. 0, né? Então V0 é igual a 0. Aqui, daqui do mesmo jeito, né? V2 é igual a 0. E aqui nesse caso vai ser quanto, pessoal? Quando é que eu vou... Isso aqui, claro, né? Aqui eu estou considerando a tensão, como se a tensão pré-falta, né? Ou tensão da fase, digamos assim, que você vai modelar ali, dentro ali da falta, que vai ser quanto aqui, pessoal? VF é igual a quanto? A I1 vezes quanto? Eu vou chamar isso aqui de Z1, né? Mais V1, né? É isso? É. Tranquilo? Inclusive você pode fazer, né? V1 em geral, né? O pessoal gosta de colocar a ideia de que você pode já colocar que V1 é igual a menos I1 Z1, né? No caso ali quando você bota para lá. Ou você pode considerar o quê? Quando você tem essa tensão aqui, VF, aí você coloca que a tensão V1 vai ser igual a quanto ali? Quanto é que é essa tensão V1 aqui? Quando o ZF, por exemplo, é igual a 0. E aí? Quando esse ZF, pessoal, é igual a 0, quanto é que vai ser esse aqui? Ou melhor, Igual a esse 0. aqui, ZF, igual a 0. O que é que vai acontecer? A queda de tensão, né, relativa a isso aqui vai ser igual a quanto? Ao próprio ZF. Então, V1 vai ser igual a quanto? 0. 0, pessoal. Confiança. Essa é a grande sacada de você... Ah, mas a tensão de sequência positiva... A tensão de sequência positiva no curto trifásico é 0? Quando eu não tenho impedância de pré-falta? Sim ou não? O que é que vocês acham? Que eu acabei de mostrar aqui. Então, por que a gente coloca um lá na fórmula quando não tem? Como assim, quando a gente não tem? O cálculo para achar, não é? A tensão pré-falta sobre como é trifásico vai usar de sequência positiva, né? A gente Isso. sempre coloca um. Quando ele fala que não tem tensão pré-falta, a gente assume que é um. Na fórmula lá, na fórmula. Ah, quando a tensão pré-falta? Depende, né? Vocês já viram tensão pré-falta diferente de um PU, pessoal? Vocês já viram? Alguém já viu? Às vezes ele fala e não fala. Às vezes. Fala, às vezes fala que a tensão pré-falta é diferente. Aí como é que você faz? E quando ele não fala, a gente assume que é um. Aí, por isso que eu. Isso, mas a tensão pré-falta é igual ao V1? É isso que você está querendo falar? É isso que você está Não. querendo? Depende do circuito, né? Como é que é? Depende do circuito. Depende do circuito. Eu posso garantir para você que V1, isso aqui sem dúvida nenhuma, V1 no curto-circuito trifásico, ele vai ser ZF vezes I1. Em termos, por exemplo, de módulo, né? Considerando aí. Isso eu garanto para você. Quando você vai fazer, por exemplo, a questão da matriz, que aí seria essa questão aqui, tá? Mas assim, vou adiantar um pouquinho as contas aqui, porque isso aqui é importante, galera, porque eu quero saber, outro ponto também é o seguinte, por que vocês acham que só a sequência positiva tem fonte e as outras não tem? Isso também é uma pergunta interessante que pode cair na tua prova, principalmente quando você tiver questões desse tipo aqui, né? Que é a última, a gente não vai conseguir ver que é do Sebrasp, mas quando você tem um transitório aqui, de curto-circuito, que tiver, por exemplo, um item, né? Por que vocês acham que só a sequência positiva tem uma fonte e a negativa e a zero não tem? Já pararam para pensar nisso? Quem arrisca? Quem acha, na ideia do estudo que vocês fizeram? Essas são as lacunas que a gente vai tirando, né? Nessas reuniões. Não é fazer só conta. O que é que vocês acham? Por que só positivo tem? É por causa do campo magnético lá do rotor? Não, eu falo, esquece teoria intrínseca. Só CEP, puro CEP. Olhando no CEP, por exemplo. Pessoal, antes de acontecer o curto, como é que tá o sistema? Ele tá de boa, ele tá, digamos assim, ele tá estável, ou seja,
visto pelo gerador, o gerador ele enxerga a sequência zero, ele enxerga a sequência negativa, por exemplo, ou ele só enxerga uma fase que está equilibrada, está mandando um PU no barramento e está jogando uma corrente de armadura. Só gera tensão equilibrada, né? Entenderam? Elementar indireto, né? O que é que acontece? Ele está estável. Então, por isso que na hora de você fazer a modelagem, na hora da falta, na sequência negativa e na sequência zero, você não tem fonte, porque antes da falta, o que acontece é que o sistema está totalmente equilibrado. Ele está totalmente mandando a energia de forma equilibrada. Ah, mas tem cargas desequilibradas que você está jogando uma corrente. Não, não é esse ponto. Não é o ponto de, porque tem carga equilibrada, eu estou jogando sequência zero, tem harmônicas. Não, não é esse ponto. É o ponto da falta. Ou seja, na falta, o que acontece? Você tem um momento do distúrbio. E depois você entra no quê, inclusive? Em um regime permanente. E aí você calcula justamente esse transiente, né, na verdade. Então, por isso que só na sequência positiva é que a gente modela uma fonte que alimenta de fato o sistema. O legal daqui, pessoal, é o seguinte, é que quando você faz isso aqui iguala, como é que você consegue correlacionar as tensões de sequência positiva e sequência zero em um curto ou qualquer outra coisa? Você utiliza o quê? Você modela as matrizes no domínio de fase e você quer saber, ou melhor, o vetor, né, no domínio de fase, você tem uma matriz que mapeia no domínio da sequência essas fases, né? Que matriz é essa daqui? É a matriz de Fouquet-Schuh, né? Que como é que ela é aqui? É 1, 1, 1, Alfa quadrado. alfa quadrado, alfa, 1 alfa, alfa ao quadrado. Quem esquecer do alfa ao quadrado, é só você lembrar principalmente a ideia de como é feito as componentes simétricas. Se você pegar o vetor B, principalmente, você vai ver que VB tem que ser igual, no caso, ao V0 mais alfa ao quadrado V1 mais alfa V2. Aí você fala, mas peraí, eu já falei isso também na turmão. Esse V1 e esse V2, ou seja, sequência positiva, sequência zero, ele é genérico ou ele é em relação a alguma fase? Ou seja, esse V1 é igual a VA1, a VA2, ou melhor, VA1, VB1 ou VC1. Quando eu coloco só V1, por exemplo. Isso muita gente tem dúvida. O que é que vocês acham? VA1. VA1, sempre em relação à fase A. Então, em geral, para você não se confundir, quando você faz esse mapeamento, pessoal, aqui, ó, você está mapeando em relação a quem? A e a A. Se eu quisesse, por exemplo, saber em relação a B, como é que eu faria? O que é que vocês acham? Daria para eu fazer uma matriz dessa igual, só que mapeando em relação aos vetores em relação a B? Daria para fazer isso? Trocar as linhas, né? O que é que eu posso fazer? O que é que vocês acham? Trocar as linhas. Dá para fazer do jeito que você quiser. O que é que você vai fazer sempre? O mapeamento. É que você vai dizer o quê? Que na sequência 0, quando você fala V0, ou seja, VA0 é igual a VA1, que é igual a... desculpa, VA0 é igual a VB0, que é igual a VC0. Você vai dizer que VA1 é igual a quanto? No caso, vai ser... Quanto é o VA1 em relação a B, pessoal? Ou seja, o VA1 aqui, ó, eu tenho VA1, eu tenho o VC1 e eu tenho o VB1. Ao quadrado, VB. Alfa ao quadrado, VB1. Aí o que é que eu faço agora? Se eu quisesse, por exemplo, transformar agora, e eu quiser só saber o VB1, o que é que eu posso fazer? Se eu multiplicar isso aqui por alfa, isso aqui por alfa, o que é que vai acontecer? Alfa ao cubo é igual a quanto? Quanto é alfa ao cubo? Ou seja, eu rotacionar 360 graus. Ângulo zero. Sim, ângulo zero, mas seria igual a quanto? Quanto é o módulo disso aqui? 1. Então quer dizer que eu estou fazendo alfa vezes VA1 é igual a VB1. Então eu já consegui mapear
quanto é que vai ser o meu VB1 em relação a VA1. Então, já sei que o meu vetor em relação às fases de A, eu tenho que multiplicar por alfa. Então, eu só tenho que trocar, é como eu estivesse fazendo o quê? Se eu fizer, vou simplificar para vocês. Se eu rotacionar, digamos, ó, eu rotacionei para o B e lá para cima, eu tenho que fazer assim, ó. O B vai para cá, o C vai lá para cima, o A vai para o lugar do B. Depois, o B vai lá para cima, o A que estava no B vai para o C e o C que estava aqui vai para o B, entendeu? Eu rotaciono. Isso, eu rotaciono como se fosse uma fila. E aí eu faço a mesma coisa onde? Lá na domínio de sequência. Ou melhor, nem preciso fazer, né? Porque aí ele já vai se transformar em B, digamos assim. Entenderam? Então tem que manter essa sequência. Claro, não precisa, mas é só para vocês entenderem a ideia. Quando você faz esse mapeamento, pessoal, o que é que vai acontecer no final das contas? Você vai ter uma sequência em relação a, seja A, B e C, no seguinte sentido, você vai ter para V0 mais V1 mais V2, que seria igual ao vetor A, você vai ter igual a quanto aqui? Você vai ter igual a, por exemplo, a V0 mais alfa V1 mais alfa ao quadrado V2. Quem é esse cara aqui? Ó? Eu sei que isso aqui é o meu VA. Quem é esse cara aqui, pessoal? Na transformação aqui que eu fiz. Quem é esse cara aqui? É VB ou VC? Que eu fiz aqui, ó. Que eu estou igualando aqui, ó. VA pode ser igual a VB, que é igual a VC. Tanto faz, né? VC, perfeito. Quando você puder, o que é que você vai fazer aqui, ó? V0 vai ser eliminado com V0. E aí você vai ter a ideia de que, como eu acabei de demonstrar, né? Eu consigo demonstrar do quê? Que V1 menos alfa V1 é igual a alfa ao quadrado V2 menos V2, eu consigo dizer que V1 é igual a 1 menos alfa, que é igual a alfa ao quadrado menos 1 vezes V2. Dá para a gente demonstrar esses vetores, tá? Esses vetores aqui. Na verdade, eu acho que daria para a gente fazer de outra forma. Por exemplo, se eu igualar VB igual a VC, ficaria mais fácil. Mas vocês vão perceber, se você fizer esse número com esse número aqui, você vai ver que é um igual ao outro, tá? VB igual a VC, fica mais fácil de ver, porque vai ficar igualzinho, vai ficar o contrário do outro, sabe? Um vai ficar alfa ao quadrado, o outro vai ficar alfa, o outro vai ficar alfa, o outro vai ficar alfa ao quadrado. Quando você diminuir um pelo outro, você vai perceber que V1 é igual a V2. Uma das constatações que você vai chegar nesse ponto. Se V1, pessoal, é igual a V2 e você acabou de constatar que V2 é igual a zero, qual é a tua dificuldade de pensar que V1 também é zero? Nesse caso, da modelagem de um curto-circuito trifásico franco, né? Sem, obviamente, ali a impedância de falta. Pegou aí, Bruno? Valeu. Entendeu? É pegar esses pontos aí. Agora vamos lá. Agora a pergunta do milhão. E essa tensão DC aqui que eles colocaram? Ou seja, para a gente calcular esse curto, a gente vai precisar basicamente de quê? A gente vai precisar simplesmente da tensão pré-falta, que ele não deu, e também a gente vai precisar da corrente. Sendo que, nesse caso, ele deu impedâncias próprias e impedâncias mútuas. E a gente vai ver uma forma de como vai fazer isso de uma maneira direta, tá? A gente tem uma expressão que vai ter uma questão aqui que a gente vai demonstrar ela aqui mais para frente, tá? Que seria essa daqui. Mas a gente faz isso quando tiver mais espaço aqui. Eu vou só colocar as expressões aqui que a gente vai calcular. Em geral, o que é que ele está pedindo na questão? Ele está pedindo qual o valor em amperes da magnitude da corrente de curto, né? Então, a corrente de curto eu vou precisar, de alguma forma, saber o quê? A minha impedância
de sequência positiva e também da minha tensão pré-falta, né? Se eu tiver esses dois aqui, eu consigo. Quanto é que é a minha impedância de sequência positiva em termos das impedâncias que ele deu aqui? Seja a impedância, que eu tenho uma impedância aqui própria e uma impedância mútua, né? Ele deu uma impedância própria de J160 e deu uma impedância mútua de J60. O que vocês acham? Alguém sabe qual é a expressão que calcula isso aqui? Isso tem que saber, né? É a frota menos a multa. Agora, não me fala por que não. Gravei que é assim. Isso. Vamos lá. A impedância de sequência positiva é igual à impedância de sequência negativa, que é igual à impedância própria menos a impedância mútua. A impedância de sequência zero é quanto, pessoal? Própria menos 2 vezes. Não lembro. É a 2 vezes a própria menos a mútua? É a própria menos 2 vezes a mútua? Na hora eu ia por eliminação. Esqueci. A fórmula toda? Não, toda não. Não precisa você me passar das condutâncias, nada disso. Só quando você tem as impedâncias mútuas e as impedâncias próprias iguais, né? Digamos assim. A diagonal principal igual e a diagonal e as impedâncias mútuas iguais, né? Seria o quê? A impedância de sequência zero. Em termos de impedância própria e mútua, né? Em termos disso e disso aqui. É o quê? É impedância própria menos 2 vezes a impedância mútua? É isso aqui? Eu acho que é essa aqui mesmo. É isso aqui? É isso mesmo. A gente vai demonstrar lá para frente, tá? Mas é legal. Porque, na verdade, a demonstração não é para você demonstrar na hora. É para você... tem questões que pede, tá? Vai ter questões que vai te dar uma matriz de impedância inteira. E ele quer saber justamente como você vai fazer as transformações para você achar essas impedâncias mútuas, as impedâncias próprias, quando, inclusive, elas não são equilibradas. Tem uma questão da VUNESP que eu coloquei aqui, ó. Acho que ela tá aqui, ó. Acho que eu fiz ela no grupo também, tá? Tá aqui, ó. Essa daqui. Você vê que não tá equilibrado, né? E aí, como é que você faz nesse caso? Tem esse ponto aqui também. Pronto, aí agora fica fácil, né? Como é que a gente acha a corrente nesse caso? Aí você faz, beleza, mas essa tensão de falta vai ser qual o valor dela? Vamos lá. Eu tenho aqui, no caso, 220, que é o valor das tensões de fase. Só que essas tensões de fase estão sendo adicionada um valor DC de 30 volts. Entendeu? É como eu tivesse algo mais ou menos assim, ó, 30 mais seno, ou melhor, 30 mais... Vou colocar assim, né? 30 mais 220, né? Digamos assim, dividido por raiz de 2, ou melhor, 220 de pico, né? Que seria 220 vezes, né? Raiz de 2, seno da frequência aqui ômega t que eu não sei, tá? Alguma coisa assim. E aí, eu utilizo qual tensão para calcular, no caso, a falta? Aí fica fácil, né? De entender nesse conceito, né? Que se a gente quer um curto-circuito trifásico, a corrente de sequência zero, ou seja, que a gente tem ali, que está igualando em relação ao terra, ou seja, a corrente de neutro, que está sendo ou fornecida ou absorvida pelo gerador. Nesse caso, ela contribui para o curto trifásico? O que vocês acham? Não, né? Não. Não tem retorno pelo tempo. Isso, exatamente. Então, o que é que a gente faz agora? Nesse caso, a gente ignora, tá bom? É isso que a Sérgio Granil queria que você fizesse. E aí a conta fica fácil, né? Como é que a gente faz a conta agora? Tá cheio de rabisco aqui, mas a gente faz uma aqui. Só para a gente terminar a conta. Ô, Felipe, rapidinho, eu só não entendi ali por que a gente considera a fonte. A fonte de 30, não, é o seguinte, como ele é um valor DC, ele é um valor que está sendo acrescentado em relação à fonte, na hora que você faz, por exemplo, o curto, você só tem um curto, a corrente que está sendo considerada é a corrente de sequência positiva, não é? Então, se ela é uma corrente de sequência positiva, ela circula entre o quê? Entre as fases. Ela não circula pelo neutro. Então, o que é que acontece? Como você tem aqui essa fonte aterrada, não há nenhuma corrente que vai ter contribuição dessa fonte, por exemplo, para
para essa fonte, né? Ou seja, se eu por acaso tivesse essas fontes aterradas aqui, mesmo assim eu não teria neutro, né? Não teria neutro aqui. Poderia ter qualquer coisa aqui, qualquer valor da fonte, eu teria essa contribuição. Claro, ele foi muito esperto aqui de, de ter colocado... Peraí que eu cometi um erro aqui, né? Na verdade, esse 30 não dá para saber se é DC, né? Ele tem uma fase aqui, ele é senoidal, não precisa. Ele pode ser um seno mesmo, né? Ele pode ser um 30 seno do mesmo ângulo. Do mesmo ângulo, na verdade. Raiz de 2 seno, verdade. Não é DC não. Se fosse Tá? um curto monofásico, ele seria colocado no cálculo? Isso, aí sim. Aí seria colocado. Porque aí você vai ter um caminho para o terra, né? Ele vai circular por essa fonte. Aí, nesse caso, somaria mesmo? Somaria esse 220 com 30? Então, aí eu teria que fazer da sequência, por exemplo, positiva, você teria que dizer, me informar qual é a tensão o quê? Qual é a tensão pré-falta. Porque lembra que aqui não importa para mim qual é o valor. Porque o valor eu tenho que saber qual é a tensão pré-falta. Se é um PU em relação a que base. Então, o que é que acontece? A tensão pré-falta, quando você fizer das componentes, você vai montar ali em série, né? E aí você vai ter que saber qual é porque o que acontece? No curto-circuito trifásico, você, em geral, como você só faz sequência positiva, é quase você fazendo um curto no domínio de fase. Você meio que... Você faz o quê? Você meio que ignora toda a parte. Não sei se você já percebeu no curto-circuito, por exemplo, monofásico, o que é que a gente faz? Na maioria das questões. Só usar o papel aqui. Se você tem um diagrama unifilar, o que é que você faz? Você modela o trafo na sequência 0, modela a linha na sequência 0, e no ponto de falta, o que é que você faz? O que é que você faz no ponto de falta? Você faz o equivalente de Thevenin, né? Que aí você olha nesse ponto qual é o quê? O gerador, o que é que você faz no gerador? Aterra ele. Os motores. Aterra. O que é que você faz depois? Aí você faz o equivalente. Para você, quando fazer na sequência positiva, você vai ter que dizer qual foi a tensão pré-falta. E aí você vai fazer a tensão pré-falta. Aí você vai fazer a impedância de sequência positiva. Insere, né? Com a impedância de sequência 0 aqui. E aqui, qual a tensão que tem aqui? Tensão aqui no pré-falta na sequência 0. 0, né? E depois você vai fazer a impedância aqui, no caso ZF, se não for um curto franco. E aqui, sequência negativa também aqui, JX2. Perceba que essa tensão aqui, ô Bruno, o que é que ela está relacionada? Está relacionada lá com o gerador? Você está entendendo? Tipo assim, o 30 ali, ele colocou porque era um curto trifásico e forçou você ver o quê? O valor da contribuição do gerador. Percebe a ideia? Aí, nesse caso, quando o curto é monofásico, as cargas, pessoas, têm influência em relação às sequências ali, por exemplo? O que é que vocês acham? Quando o curto é monofásico, vindo lá num ponto lá. O que é que você faz com as cargas? Eu estou puxando vocês, né, nas questões. Vocês vão perguntar assim, caramba, eu acho que eu fiz umas 50 questões de curto. Não tinha carga, nunca tinha. Também nunca tem carga, pessoal. Vocês não vê modelagem de carga. Carga você só vê em um ponto em CEP2. Qual é o conteúdo em geral que a gente vê carga? Quando está tudo certinho, né? Qual é? Quando não tem curto, qual é o ponto? Quando você joga um reativo para um lado, para uma barra, está consumindo potência ativa na outra barra, aí você quer saber o ângulo, fluxo, né? Também não, pessoal. Curto-circuito também tanto monofásico quanto bifásico. Carga pouco importa. Quem leva, a gente leva paulada, né? Na carga. Mas o que você quer saber é os elementos do quê? Ativos do sistema. Como está sofrendo quem? Principalmente aí, no caso. Gerador. Gerador, meu irmão. Gerador. É o gerador que você quer saber. Tá bom? Demorei um pouquinho mais, pessoal. Essa aqui... Ah, não, a gente terminou, né? Mas tranquilo aí, né? 220 por 100, né? 2,2. Felipe, aí saiu curto em
Tá, esse seria o trifásico, né? Isso, trifásico simétrico, exatamente. Trifásico simétrico. Não, tá bom. É porque de início eu ficava em dúvida, né? Se teria que multiplicar por 3 ou não. Não, não tem não. Não tem nem, não precisa nenhum. É o curto-circuito trifásico, é basicamente essa modelagem aqui. Cara, eu aconselho fortemente fazer justamente essa dedução, né? Que é a dedução do quê? Da condição de contorno, que é essa daqui, e faz a matriz. Quando você for fazer a matriz, você vai perceber todas essas deduções de V0 igual a V1 igual a V2, que é aqui. Porque, na verdade, pessoal, ficou ruim isso aqui, tá? Que eu acabei fazendo VA igual a VC. Você faz primeiro VB igual a VC, aí você já acha V1 igual a V2. Aí depois você faz, por exemplo, VA igual a VC, e aí fica fácil, de que como você sabe que V1 é igual a V2 aqui, ó, você pode fazer 2V1 aqui, sabe? Entendeu? Aí você pode fazer 2V1 aqui, e aqui você pode fazer, por exemplo, V1 é igual a alfa mais alfa ao quadrado. Quanto é alfa mais alfa ao quadrado, pessoal? É um número também muito importante que vocês têm que saber. Quanto é que é alfa mais alfa ao quadrado? Esse é um número importante. Tanto dois números importantes. 1 mais alfa ao quadrado, isso aqui é importante. Quanto é que é? 0. Alfa ao cubo é igual a 1. E alfa mais alfa ao quadrado, isso é quanto? Se isso aqui é igual a 0, passa 1 para lá, fica quanto? Entendeu? Aí o que é que vai acontecer aqui, ó? Isso aqui sendo menos 1, o que é que vai acontecer? Vai ficar 3V1 igual a 0. Então V1 é igual a quanto, no final das contas? 0. Aí você conclui que V1 é 0, V2 é 0, acabou. Entendeu? Essa é a maturidade que você vai tendo com as contas, porque não é só fazer conta depois, né? Depois você vai, cara, tô tranquilo aqui, deixa eu entender um pouquinho melhor esse conceito de curto. Isso, foi mal. A gente vai ver que isso é isso aqui. O que mais, né? O menos é só no positivo. É isso mesmo. E aí a gente vai entrar na análise disso aqui também, tá bom?